noite, pessoal. Se liga na primeira revisão. Seguinte, conforme nós estudamos, o conteúdo principal da nossa avaliação se chama transitividade verbal, ou seja, é a relação de dependência sintática ou não entre o sujeito, o verbo e os complementos. Então, na predicação verbal, nós temos aí 3 tipos. Primeiro tipo, que é quando eu faço as perguntas e eu não preciso desse complemento verbal. Eles são chamados de verbos intransitivos. É aquele verbo que ele possui o sentido completo, então ele não necessita de uma informação que o complemente. Em seguida, nós temos os verbos transitivos. Então, quando você pergunta o que e quem, ele é caracterizado como verbo transitivo direto. Quando nós perguntamos que e quem, só que antes dessa informação, antes desse complemento, nós temos a presença das preposições, ele é chamado de verbo transitivo indireto, porque houve uma interrupção ali, na verdade, uma preposição entre o verbo e os seus complementos. Em seguida, nós temos os verbos que ele é bitransitivo. Ele é transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Então, é o chamado de verbos transitivos diretos e indiretos. Por fim, nós temos os verbos de ligação. Os verbos de ligação, eles possuem um complemento que é chamado de predicativo do sujeito, ou seja, são as características, os atributos que se dá a esse sujeito. Os verbos de ligação, eles podem ser o verbo ser, estar, permanecer, ficar. E vale ressaltar que ele não liga apenas uma característica, mas também um estado. Por exemplo, Gabriel está triste. É a forma com que esse sujeito está naquele intervalo de tempo. Então, com relação à transitividade verbal, nós temos estes casos. Seguindo, nós temos outro conteúdo que nós estudamos, que são os complementos nominais. Então, após o sujeito, o verbo e o complemento, nós vamos ter, às vezes, um substantivo abstrato. E esse substantivo abstrato, ele precisa de um complemento que dê um sentido completo a ele. Por exemplo, aqui, eu tenho medo de altura. Medo é um substantivo abstrato. Quem tem medo de alguma coisa. Se eu terminasse aqui a minha oração, eu tenho medo, não quer dizer que estaria completamente incompleto, mas o de altura vai especificar muito mais a informação. Então, esse também foi o conteúdo que nós estudamos. Outra dica para vocês com relação aos complementos nominais. O complemento nominal, então, ele completa o sentido de um substantivo abstrato e antes desse complemento nós temos a presença de uma preposição. Neste caso aqui nós tivemos de altura. De é a preposição, altura outro substantivo, então, para complementar o sentido do nosso objeto direto. Com relação também à predicação verbal, vale ressaltar que os verbos intransitivos, os verbos transitivos, eles têm o seu predicado verbal, enquanto que os verbos de ligação possuem como predicado nominal. Quando eu tenho a junção dos dois, eu tenho tanto a presença de um verbo de ligação quanto de um verbo significativo, nós vamos ter o predicado verbo nominal.